Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra a gente estar junto aqui na Ruios Academy com mais um conteúdo, semanal. E hoje eu quero falar sobre a temática seguinte: a amizade com o mundo nos traz inimizade com Deus. Como e quando nós nos tornamos, então, amigos do mundo e nos tornamos inimigos do Senhor? Bom, diante disso, eu quero relembrar sempre uma narrativa que eu trago aqui para todos nós, na maioria das vezes. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte, que o Deus dessa era, chamado Satanás, o Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Talvez seja 2 Coríntios, tá? Depois eu coloco ali para você. Diante disso, você consegue entender que, devido ao pecado e a entrega da chave do governo deste mundo que estava na mão de Adão e Eva, eles entregaram a chave para Satanás. Então, Satanás rege esse mundo para todo aquele que não é filho, para todo aquele que não é recriado em Cristo Jesus, que após o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, agora nós temos o direito de confessarmos com a nossa boca, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e nós sermos agora vivificados no nível do Espírito. Lembrando que nós somos um Espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Isso fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, ou seja, quando a gente vem guiado pelo curso desse mundo, nós nos tornamos o quê? Agora pessoas guiadas pela nossa alma, espírito, alma e corpo. Então, nos tornamos agora inimigos de Deus desde quando a gente entende o que é o conhecimento do pecado e nós pecamos, a gente já vem com essa direção. Por quê? Porque agora a gente vai se tornar inimigos de Deus, porque nós não somos filhos recriados em Cristo Jesus. Agora nós somos guiados pelo Deus dessa era chamado Satanás. E é por isso, por exemplo, que no curso da sua vida você faz trilhões de coisas erradas e você acha que isso é normal. Por quê? Porque você não tem uma vida no espírito vivificada, como fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, né? Todo o capítulo 8 é maravilhoso, o que fala lá nas cartas aos Romanos do apóstolo Paulo. Então, ou seja, nós somos seres que no primeiro momento somos guiados pelo Deus dessa era. Então, ou seja, somos seres almáticos, guiados pelas nossas emoções. E é por isso que você vê tanta brutalidade com o Deus dessa era que rege este mundo, Satanás. Então, quando a gente entende isso, você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para que você deixe de ser inimigo de Deus, o véu dos nossos olhos caiam e a gente começa a enxergar então o que é uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é nos tornarmos não só filhos, mas nos tornarmos amigos de Deus. Olha que interessante essa passagem que fala aqui em Êxodo capítulo 33 e o versículo 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala a seu amigo. O véu foi retirado de Moisés a tal ponto de que ele conseguia falar face a face com o Senhor. O véu, as escamas dos seus olhos foram retiradas, por quê? Porque Moisés temia ao Senhor. Sim, o temor ao Senhor te aproxima de uma vida no Espírito. Agora, o medo te afasta por causa do pecado. Sempre que houver o pecado introduzido no meio, haverá ali o medo e não a proximidade do temor e estar se sujeitando ao Senhor ao arrependimento. Lembra, Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles entenderam é que eles estavam nus. Mas eles não estavam nus simplesmente numa questão espiritual. Eles estavam nus também fisicamente. E com isso, o que eles fizeram? Se tornaram então E com isso, então, se tornaram nus também fisicamente. E o que eles foram buscar? Folhas de figueira para estar se tapando. Então, o temor do Senhor te aproxima ao Senhor. No entanto, o medo, o pecado é gerado. E o medo vem. Para o quê? Para que você se afaste do Senhor. Note e permaneça nesse pensamento. Sempre que uma pessoa acaba pecando, a primeira coisa que ela quer é se afastar de Deus. E esse é um grande erro. Nós,
como estamos ali como filhos, quando erramos, deslizamos em algum pensamento, a primeira coisa que nós devemos ter é temer ao Senhor e buscar o arrependimento e deixá-lo de lado, porque quando você teme ao Senhor é o que te impede de você trair a sua esposa. Quando você teme ao Senhor é o que te impede, por exemplo, de você trair o seu sócio. Quando você teme ao Senhor é o que te impede, por exemplo, de você ser uma pessoa almática, guiada pelo Deus dessa era chamado Satanás, e você automaticamente, quando teme ao Senhor, você é guiado pelo Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e se entregou na cruz por você e por mim. Para o quê? Para que nós não precisamos mais ser guiados pelo Deus dessa era, mas sim aquilo que fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz que todos aqueles que são filhos, ou seja, todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo, nós temos o direito agora de sermos filhos, co-herdeiros e herdeiro das suas promessas. Nós temos o direito de ser guiado agora pelo Espírito Santo. Então, ou seja, você agora, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, você foi transladado de um reino de trevas para um reino de luz. Então, ou seja, você não está sendo guiado agora pelas trevas, mas pelo um reino de luz. E olha o que diz também a palavra em Salmos capítulo 103 e o versículo 7. Diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, sempre que você tenha confiabilidade em uma pessoa, em um amigo e ainda mais um filho, agora você analisa o seguinte: quando você tem a confiabilidade de um filho ou de um amigo, você começa a entender o seguinte: olha só, Moisés, eu posso explanar os meus pensamentos para ele. Por quê? Porque ele teme a minha vida. Então, para que você se transforme em uma pessoa que seja amigas de Deus, primeiro de tudo, você precisa remover o véu, remover, ou seja, tudo aquilo que foi colocado desde pequeno na sua infância com crenças para você ser uma pessoa totalmente almática. E agora, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você deixa esse véu de lado, a cegueira espiritual, conforme a gente fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e automaticamente você agora começa a ser transladado para um reino de luz no nível do Espírito, e você agora começa então a manifestar o fruto do Espírito, né? Que são 9 frutos. Então, com isso você vai começar a manifestar a natureza de Cristo em vós, e as pessoas vão ver a semelhança do Pai em você, a semelhança de Cristo em você. Então, olha só, olha o que diz Salmos capítulo 25, versículo 14, na Nova Tradução, né? Diz assim: a amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. Com eles, ele compartilha os segredos da sua aliança. Meus amados, Deus, ele sempre reservava ali e explanava tanto para Abraão quanto para Moisés, por exemplo, os seus planos, os seus desejos, tanto lá, por exemplo, na época de Sodoma e Gomorra, quando ele ia destruir aquela cidade, Deus falou com Abraão. E automaticamente veio toda aquela enquete: se tivesse 5 para salvos, 5 pessoas santas, destruiria o mundo? Não. E aí foi descendo, descendo, até que chegou em 10 e mesmo assim não tinha. Ou seja, foi retirada então toda a família de Ló. Para o quê? Porque teria que exterminar toda aquela cidade de Sodoma e Gomorra com todo aquele pecado que subia até as narinas do Senhor com cheiro de fumaça, de podre, aos olhos do Senhor com o pecado. Então, é diante disso que nós entendemos que o Senhor, ele revela os seus planos. O Senhor revelou os seus planos a Moisés de diversas maneiras. O Senhor mostrou os seus mandamentos diretamente a Moisés. O Senhor falava face a face com Moisés. E é nisso que nós precisamos entender. O que te impede hoje de você tirar as escamas dos seus olhos? São coisas do nível da sua alma que você precisa se entregar ao nível espiritual? Sim. Então eu entendo uma coisa: as coisas espirituais são para aqueles que discernem as coisas espirituais. As coisas dos que são carnais são para aqueles que são carnais. Então, ajuste a sua rota, o seu GPS espiritual, e agora tenha uma vida no Espírito. Eu quero deixar aqui um shalom na sua vida, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.